uma honra estar mediando essa mesa, que trata da propagação de... Aliás, já estou falando da mesa errada aqui. Que trata da desertificação da mídia tradicional e os novos arranjos jornalísticos contemporâneos, é o painel 3 desta tarde, e que temos duas convidadas, a professora Roseli Fígaro, que é professora do programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Universidade de São Paulo. Vou fazer uma rápida apresentação dela. Possui pós-doutorado pela Universidade de Provence, na França, é coordenadora do grupo de pesquisa Comunicação e Trabalho, é pesquisadora do núcleo de pesquisa da USP, Comunicação e Censura, e do grupo de pesquisa do Arquivo Miroel Silveira. Tem experiência na área de comunicação, com ênfase em linguagem verbal e teorias da comunicação. É autora, organizadora, né, de vários livros, comunicação e trabalho, estudo de recepção, gestão da comunicação, mundo do trabalho, educação, terceiro setor e corporativismo, relações de comunicação no mundo do trabalho, na cena paulista do teatro amador, teatro, comunicação e sociabilidade, enfim, é uma pessoa extremamente envolvida com os estudos na área do jornalismo e pensando no trabalho do jornalista. E também temos como convidada neste painel a Jana Sá, que possui graduação em comunicação social com habilitação em jornalismo pela Universidade Potiguar, tem especialização em produção de documentário pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado em ciências sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte também, experiência em comunicação, com ênfase em assessoria de comunicação, jornalismo sindical, jornalismo independente audiovisual. Estamos aí, viu, Jana? Também eu trabalho nessa área, um pouco, né, jornalismo audiovisual independente, alternativo. Possui trabalhos e publicações na área de direitos humanos, direito à memória e verdade, ditadura militar, cinema potiguar e movimentos populares. Repórter na agência de notícias Saiba Mais e apresentadora do programa Balbúrdia, no canal do YouTube da Saiba Mais, diretora e roteirista do documentário Não Foi Acidente, Mataram Meu Pai, que está em fase de finalização e que logo, então, vai ser possível de ver, com certeza extremamente relevante. Vamos começar, então, com a professora Roseli, que é de mais longe, né? A Jana é mais pertinho, a gente deixa para ser a segunda. Professora, em tese, então, cada uma tem 20 minutos, vou ficar aqui só regulando isso, mas acho que dá certo, e aí no fim a gente abre para as questões, acho que todo mundo que quer participar vai ter chance de fazer perguntas, viu? Muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite dos sindicatos, né, para esse encontro. Eu agradeço a oportunidade, fico até emocionada, porque também fui jornalista sindical lá nos anos 80, né, numa outra conjuntura, numa conjuntura em que os trabalhadores estavam fazendo uma luta grande e conseguiram mudar, né, vamos dizer assim, para um período mais democrático, um período em que desaguamos nos anos 2000 com muitas esperanças de mudança no nosso país, não é? Então, tive a oportunidade de participar e o jornalismo sindical teve um papel fantástico na reconquista da democracia. Então, quero, com isso, cumprimentar a Jana Sá e cumprimentar todos os colegas jornalistas, sindicalistas e todos aqueles que estão nessa luta, né? Por melhores dias para o nosso povo, por um país que, de fato, reconheça a riqueza da sua população, né? Muito bem. Então, vocês me provocam aqui para falar dos novos arranjos frente à crise, não é? Do jornalismo, da empresa jornalística, vamos dizer assim. Mas, para falar isso, bom, vocês têm que cuidar, viu, Camila? Cuida um pouco do meu tempo, porque eu sou professora e professora fala demais, né? E, às vezes, a gente fala, estou vendo aqui a Cardé Mourão, não é? Amiga de muitos anos. Cardé, beijão para você, querida. Muito bem, então, nós precisamos pensar um pouco no contexto que nós estamos vivendo, porque o jornalismo e os arranjos jornalísticos, eles não são uma instituição ou uma
iniciativa que vem de Marte, né? Ela nasce de um contexto, de uma necessidade, de uma situação em que está o jornalismo, mas não só o jornalismo. Nós também não podemos achar que a questão do jornalismo e toda a sua deontologia e todo o papel do jornalista e tudo que nós acreditamos nessa figura importante desse profissional que batalha no seu dia a dia para construir uma informação de qualidade para a população. Ele não está fora do contexto histórico e das crises econômicas, sociais, políticas que nós estamos vivendo. Então, o jornalista, ele reporta os fatos, mas ele não está fora dos fatos, né? E, às vezes, a gente fica um pouco com essa ideia de que nós somos um pouco assim, um planeta que consegue ver os outros agindo e que aquilo não nos afeta, como nós não estivéssemos ali vivenciando. Eu estou dizendo isso porque nós precisamos falar da crise do capitalismo. Nós precisamos entender que o jornalismo ele nasce dentro de uma aspiração humanista, iluminista, da Revolução Burguesa, não é? Como jornalismo. E nesses séculos todos, eles passou por muitas mudanças do que se entendeu como informar, não é? De como fazer isso, e desaguamos aí no século XIX, meados do século XIX e século XX, sobretudo, com a industrialização do jornalismo, desse domínio discursivo e o que a gente chama de uma profissionalização, a ponto até de criarmos universidades, cursos universitários para formar esse profissional. Então, não sempre foi assim, não é? Então, nós temos que entender o que acontece nisso. São as mudanças nos meios de produção, são as mudanças das forças produtivas, são mudança histórica. E nós estamos passando, nesse século XXI, do 20 para o 21, uma mudança paradigmática dos meios de produção, não é? Então, nós estamos falando que os meios de produção, eles não podem prescindir hoje dos processos de informação, de comunicação. Qualquer trabalhador, qualquer mundo do trabalho necessita dos meios de produção da comunicação e da informação, não é? Por conta dessas tecnologias digitais e das formas de circulação da mercadoria que hoje se dão a partir dessa grande possibilidade que o digital nos trouxe, não é? Mesmo que a mercadoria física chegue até algum lugar, a informação sobre ela já chegou antes, não é? Inclusive, os processos produtivos que deram origem a ela também dependeram de toda a circulação da informação, de produtos, de equipamentos, matérias-primas, divisão internacional do trabalho e tudo mais. Por que o jornalismo estaria fora disso? Por que nós achamos que o jornalismo é uma caixa já pronta e fechada e que ele só vai atuar aplicando a sua tradicional deontologia como se assim fosse para sempre? Então, isso é uma visão idealizada, fora da realidade, não é? Então, nós somos afetados, a profissão é profundamente afetada por essas lógicas. Essas lógicas se transformaram não só por conta da tecnologia, porque a tecnologia, ela é o quê? Ela é base do conhecimento humano, da experiência condensada em novas ferramentas, vamos dizer assim, novos instrumentais
que potencializam a ação humana. Agora, como essa potência tecnológica será empregada, será usada, depende do momento histórico daquela sociedade, como a conjunção entre forças políticas, econômicas e sociais se instrumentalizam para cumprir determinadas lógicas, necessidades, interesses, aquele ferramental tecnológico. Então, quando nós falamos de novas tecnologias ou de tecnologias de informação e comunicação, do digital, nós não podemos também deixar de contextualizar como esses novos meios aparecem e para que eles são usados e o que eles reforçam. Então, as lógicas do digital, em tecnologia digital, são, sim, um grande avanço do conhecimento da humanidade e devem servir, ou deveriam servir, para o bem-estar da humanidade. No entanto, elas têm sido canalizadas para reforçar o que é a concentração de riquezas nas mãos dos mesmos, não é? E de uma maneira que jamais a história viu, porque diferente dos monopólios tradicionais do tempo do que nós chamamos de imperialismo, hoje nós temos uma outra maneira, que nós temos que também conceituar o que esses oligopólios de plataformas significam para as relações econômicas e políticas, então, para o poder, para os estados nacionais, para o jornalismo. Então, aí eu entro na questão do jornalismo. Ou seja, se eu estou dizendo aqui que o jornalista e o jornalismo não podem ser pensados como satélites que não são afetados por essas mudanças, eu estou dizendo que eles são diretamente afetados por essas mudanças. Muito mais que outras profissões, primeiro, o setor da comunicação, e aí não só os jornalistas, mas todos os trabalhadores da comunicação foram diretamente afetados, mudando o perfil dos profissionais, das suas atividades, do que eles fazem e mais, do produto que eles produzem e de como esse produto vai circular e como vai chegar às pessoas. Ou seja, nós não podemos pensar os problemas que nós temos hoje com com a ideia de jornalismo que nós tínhamos e que eu me formei, por exemplo. Não é? Então, quais são os grandes desafios do jornalismo e do jornalista como um trabalhador da informação, como um trabalhador da notícia, como um trabalhador que tem, ou idealmente, a função, eu estou dizendo idealmente, porque é mesmo idealmente, a função de informar o cidadão, não é? Informar, prestar um serviço público ao cidadão. Essa é, vamos dizer assim, a frase que condensa de uma maneira mais ideal, no sentido positivo, da nossa profissão, de todo o compromisso que nós temos, então, com valores da democracia, da ética, da cidadania, mesmo que sejam aspirações do sistema, de uma forma de ver liberal, não é? De certos valores iluministas, que nem isso a gente conseguiu realizar ainda, né? Tal a barbárie instalada no nosso mundo. Então, o jornalista e o jornalismo passam a ser afetados por essas mudanças que introduzem uma lógica, que foram uma lógica comercial do negócio, de como se faz jornalismo, na forma de reportar, na forma de produzir a informação. Então, os dados que são hoje o grande negócio que faz girar a máquina do capital, não é? E o jornalismo e o setor da comunicação são, então, os eixos estruturantes para coleta, organização e disseminação de dados. O jornalismo, então, ele é um setor que trabalha
com uma especificidade maior, porque ele traz dados já retrabalhados, de maior qualidade. As suas narrativas já têm, né, ou deveriam ter, a ideia de que foi apurado, tem o nome da fonte, tem referências da fonte, tem lá uma descrição do acontecimento. Tudo isso é ouro puro para a mina de dados das grandes plataformas. Portanto, a nossa ordem de produção, a lógica econômica do negócio jornalístico passa a ser a lógica do clique. Não é? Então, eu tenho que aprender a escrever a partir das lógicas dos buscadores que mais monetizam. Isso passa a fazer parte da pauta jornalística, passa a reger a vida do jornalista. O que vai ser pautado e o que não vai ser pautado. Além dos interesses políticos que sempre permearam essas lógicas das pautas jornalísticas, também agora tem este. Não é só o anunciante, é essa lógica da publicidade programática e também das redes sociais, que vão pautar, vão monetizar e vão dizer como essa informação vai circular. E isso já derrubou gente. Você sabe, se você não cumprir a meta do clique, você é demitido, né? Tem isso. Então, isso é um ponto de pauta da luta sindical, não é? Qual é a meta? Como é que essa meta tem que ser discutida? É pelo clique? Como é que é isso? Então, isso é uma coisa para vocês discutirem aí. Muito bem, então eu estou dizendo para vocês que hoje os nossos patrões não são mais a Globo, a Folha de São Paulo. Eu estou dizendo que os nossos patrões são o Facebook, o Meta, né, o Zuckerberg e o Google. Esses são os nossos patrões. São para eles que nós estamos trabalhando. E não precisa vínculo empregatício, porque você sabe, como trabalhadores de plataformas, não tem vínculos empregatícios. Por quê? Porque nós somos empreendedores. Não é? Nós somos pessoas que buscamos oportunidades. Somos livres para escolher o trabalho a hora que a gente quiser. E a gente pode escolher também o número de horas que nós vamos trabalhar. E eu posso dizer toda a verdade, porque é só eu mesma que vou estabelecer como eu vou buscar, com todas as ferramentas disponíveis, né, e os dados de busca e tratamento dos dados, eu vou, então, fazer a verdade. Então, nós voltamos ao mundo plano, por isso que a Terra é plana, gente. Porque essas lógicas da plataformização trabalha com a polarização, trabalha com a ideia linear, falso verdadeiro. Nós voltamos ao século XVIII, do ponto de vista dos fundamentos filosóficos. Não é? Então, o jornalista ele não está preparado, as universidades, os cursos, por mais crítico que a universidade seja, mas eu acho que ainda nós, como pesquisadores, também estamos aprendendo, é tudo muito novo. Não é? Por isso a pesquisa é muito importante. Então, dentro desse quadro bastante complexo que nós temos aí no mundo do trabalho, da comunicação, especificamente do jornalismo, aparecem várias coisas. O jornalismo agora também faz checagem. Olha só, tem um novo negócio, checagem. E é ótimo, dá até prêmio Pulitzer e tal, porque não é mais atribuição do jornalismo checar. Tem um departamento ou um arranjo, ou uma ONG, que vai fazer o que era o fundamento do jornalismo. Por que isso? Como isso funciona? E qual o trabalho, de fato, o serviço que, de fato, se presta ao tratar o jornalismo dessa maneira? A fragmentalização do que é o próprio jornalismo, a profunda fragmentação da atividade jornalística, a criação
o jornalista também passa a não ser mais repórter, ele não é mais jornalista, ele não é mais redator, ele é produtor de conteúdo. Então, é essa a atividade que está emergindo nas nossas recentes pesquisas sobre o trabalho durante a Covid, esse termo emergiu. E se você vai olhar o link de atividades que se denomina produção de conteúdo, mistura marketing, mistura assessoria de comunicação, mistura jornalismo, mistura tudo com um bolo só. E o que é jornalismo mesmo? Então, é outra questão que é para ser problematizado. Tudo isso interessa para essas lógicas mercantis de plataformização e financeirização, porque nos divide, fragmenta, desespecializa, né? E nos responsabiliza individualmente pelos problemas, pela questão do trabalho, pela remuneração e pela qualidade da informação. Não é? É a mentalidade neoliberal, né? Do empreendedor de si mesmo. Então, é dentro dessa lógica toda que nascem o quê? Os novos arranjos do trabalho do jornalista. Esses novos arranjos, eles têm um perfil, como vocês, se não, quem não conhece, eu mando para vocês o link dos 2 livros, que nós já fechamos a pesquisa, com o 2º volume também, vendo a qualidade do jornalismo que eles produzem. Então, há um perfil, um leque muito amplo do que são esses arranjos. Tem arranjos, poucos, mas tem, que se dizem empreendedores. Tem arranjos que nascem porque aqueles profissionais, ou recém-profissionais, ou profissionais com muita tarimba, não aguentam mais fazer péssimo jornalismo na grande empresa jornalística e querem fazer jornalismo de verdade. Então, eles preferem ficar mais pobre do que já são, porque jornalismo é, né, pobreza, vocês sabem, né? Todo mundo sabe disso. Né? Comprar algumas exceções, é claro, que aí já entregaram a alma para não sei quem, né? Então, e também tem aqueles novos formados, egressos recém, que não encontram trabalho, porque as empresas estão cada vez com a precarização é muito, muito profunda, os vínculos de emprego, os contratos são cada vez mais frágeis e tudo isso que vocês sabem muito mais do que eu, porque são sindicalistas. Então, de grosso modo, esses 3 perfis. E aqueles jornalistas, aqueles profissionais que, além de quererem fazer bom jornalismo, jornalismo de qualidade, querem fazer um jornalismo que ajude a uma crítica social. Então, eles têm um engajamento. Não é? E isso aparece como uma coisa muito importante, de uma maneira nova, a partir dos movimentos de 2013 e tudo mais, mas isso é uma permanência na história. Não é? Se você for pegar no final do século XIX, toda a imprensa abolicionista, se você for pegar a imprensa operária do início do século XX, depois a imprensa sindical, a imprensa alternativa do tempo da ditadura. Então, esse jornalismo engajado, de gente engajada, que vê o jornalismo e a informação de uma perspectiva não liberal, não é? Também faz parte desse leque que eu estou falando, do perfil dos arranjos. Muito bem, como é que eles vivem? Que essa é a grande pergunta, né? Bom, aí vai dar para a gente comer? Vai ter salário, né? Vamos fazer o pratinho de arroz com feijão no fim do dia? Aí é que está o problema, não é? Porque você tem que buscar a sua sustentação. Então, esses arranjos, eles usam muito do engajamento dessa nova forma de trabalho, mais horizontalizada, com menos hierarquia,
o uso muito profundo, muito extensivo e profundo das plataformas, isso é uma contradição, mas usa, e usa de forma inovadora, e eu vou falar um pouco sobre isso se eu tiver tempo, mas eles, então, diversificam a forma de se sustentar. Então, Roseli, vou te 5 minutos, tá bom? Tá bem? Tá bom, tá ótimo. Tá. Formas de se sustentar por assinaturas, então as pessoas, vaquinha, né, crowdfunding, venda de serviços, cursos, palestras, etc. e tal, assessorias, tem outro emprego para sustentar esse emprego que gosta mesmo, e também já começa a aparecer bastante o financiamento por publicidade programática e mesmo por projetos do Facebook e do Google. Aí eu vou entrar, então, nessa coisa da criatividade. Por que os novos arranjos são importantes? Porque eles nascem nessa confusão, nesses problemas todos que eu acabei de falar, sobre a plataformização, a crise do capital, financiarização e papapá, desemprego, não é? E nós temos o quê? Esses jovens, esses experientes jornalistas, tendo que inventar a roda, com o carro andando. Eles pegam as ferramentas do digital que ainda não estavam sendo profundamente usados nas redações e vão experimentar. E vão criar suas formas de fazer jornalismo com essas ferramentas, o que nós chamamos das redações virtuais. Então, esse também tem sido o interesse dos chamados olheiros, dos financiamentos dos projetos de Facebook e Google, para financiar essas iniciativas. Inclusive, as fundações mais, com seus grandes milionários, não é? Como a Open Society, por exemplo, financiam arranjos na América Latina toda. Nós temos uma pesquisa que listamos 140 iniciativas fora o Brasil, de 13 países da América Latina. E em todos os países nós temos grandes fundações internacionais financiando essas iniciativas para além de Google e Facebook. Por quê? Porque eles são bonzinhos e estão defendendo um novo jornalismo, a democracia, a distribuição de riquezas? Não, né, gente? É porque eles estão vendo a criatividade do trabalho humano reinventando o que é fazer jornalismo no digital, porque não veio com manual. Não é? Não veio com manual quando se deu a tecnologia do digital, como fazer. Como fazer a narrativa? Como circular? Né? Isso está sendo criado no uso, com erro e acerto. E isso custa dinheiro, mas os arranjos estão aí para dar de graça, porque vamos sistematizar e vamos coletar esses dados para saber como fazer. Não é? Então, os novos arranjos do trabalho dos jornalistas, eles são uma potência de esperança para o jornalismo e, contraditoriamente, eles são usados como também uma potência para renovar a lógica do capitalismo no jornalismo. Como esse usar é ressemantizar, é tirar de um lugar e aproveitar só o que serve para essa lógica da exploração. Então, para encerrar minha palavra aqui, que eu já falei demais, Camila, me desculpe, eu queria deixar essa mensagem para vocês, que nós precisamos ver o jornalista como um trabalhador que passa pelas dificuldades de todos os outros trabalhadores, ele está enfrentando essa crise das instituições, a crise financeira e a financiarização do capital, a plataformização, como um outro trabalhador, está sofrendo muito, está ficando doente, está muito precarizado, salários lá embaixo, mas ele está criando, porque todo ser humano cria no seu trabalho. E é isso que o capitalista sabe, e é isso que ele tira. Então, nós precisamos potencializar com atividades coletivas, com
com a divulgação desse trabalho, com a sistematização do que os coletivos dos arranjos produzem, ajudando a financiá-los, né? Pensar como, porque aí tem a possibilidade de mudança e de alternativas também para os nossos jovens jornalistas. Muito obrigada. Olha, dá até pena de falar que é para acabar, porque estava muito bom. De fato, são palavras muito realistas e assim traduzem muito bem o que a gente está vivendo. E quando você fala, por exemplo, dessa questão do jornalista ser um trabalhador, nós aí nos chocamos com a cultura dos jornalistas, que eles não se enxergam como trabalhadores, eles se enxergam como parte do poder, né? O tal do quarto poder. Nós somos também, né? Somos a elite, sei lá, intelectuais, eruditos, quase isso, né? Quase semideuses. Mas não, somos trabalhadores e isso atrapalha bastante a luta, atrapalha bastante qualquer reivindicação, muito difícil essa proximidade com o poder, né? Então, são várias questões muito importantes, essa contradição, né, de estar assim, você está se revoltando um pouco contra o sistema, contra o que está aí sendo imposto, que está destruindo o jornalismo, e ao mesmo tempo está sendo parte dele, está sendo usado pelo capitalismo também nessa reestruturação. É complexo e é por isso que a gente tem que parar para discutir mesmo, para buscar saídas, né? Buscar saídas a partir do que está acontecendo. Não adianta, não vai ser inventado nada de novo, mas é muito importante, foi muito bom. Obrigada mesmo, Roseli. Agora eu vou passar a palavra para a Jana, a quem também agradeço a presença. Prazer conhecê-la, não a conhecia. A professora Roseli já tinha encontrado em eventos por aí. A Jana não, prazer, fica à vontade, 20 minutos. Assim, aí passou um pouquinho, né, mas não tem problema. Bom, e hoje que é dia da consciência negra, né, professora Roseli, é bom a gente sempre pensar nessa perspectiva, porque, infelizmente, não se reconhecer como trabalhador não é um privilégio da nossa categoria de jornalistas. Eu digo que hoje é um dia de tomada de consciência de classe, sobretudo, né? E esses momentos como esse que a gente está vivendo agora, fazendo aqui esse debate, serve para isso. Mas, gente, primeiro, boa tarde, né? Aliás, primeiramente, fora Bolsonaro, mas que uma palavra de ordem, é preciso a gente acreditar que nossa luta pode sim ser capaz de barrar esse governo autoritário e pró-fascista, um governo que carrega a marca da violência contra a liberdade de imprensa e ao exercício profissional do jornalismo. Dito isso, eu quero cumprimentar aqui a Camila Fernandes, que está na mediação dessa mesa. Prazer também, Camila, conhecer aqui, mesmo que virtualmente, a Roseli Fígaro, aproveitando para fazer um protesto, viu, professora, porque eu acho que não é justo colocar ninguém para falar depois da senhora, mas vamos lá, vamos tentar fazer esse desafio. E, claro, agradecer aqui o convite para estar participando desse debate hoje. É sempre muito bom, revigorante, né, falar para e com colegas jornalistas, para e com quem sonha, quem acredita na transformação e tem disposição para lutar, né? Para quem defende o estabelecimento, a manutenção e a promoção de uma mídia livre, independente e plural. Porque essa mídia, gente, que hoje está desde muito cedo nas ruas de todo o país para a construção de conteúdos jornalísticos que denunciem e exponham os ataques à democracia e que não os naturalizem como tem sido feito. Que denunciem e exponham no dia que o país dedica ações à consciência negra, um governo que, claro, não inventou o racismo, mas que tem contribuído, sim, sobremaneira para o aprofundamento das desigualdades em nossa sociedade. Porque suas falas, ações e omissões concorrem para o aprofundamento, gente, do genocídio da população negra. E tudo isso tem a ver com essa discussão que a gente está fazendo aqui nessa mesa hoje, já iniciada pela professora Roseli, né? Não existe espaço vazio. A produção de conteúdo jornalístico ele é um campo permanentemente em disputa. Por isso que, quando a gente fala em desertos de notícias, nós alertamos para o risco que ele representa à democracia, uma democracia que, na verdade, a gente almeja vivenciar, porque a gente nunca vivenciou ela de forma completa no Brasil, né? Especialmente se a gente analisar esse contexto atual que a gente vive, esse contexto político no Brasil. A ação da mídia ela tem a capacidade de legitimar ou de deslegitimar representações da sociedade
que influem, sim, direta ou indiretamente, em como as pessoas constroem suas empatias sociais e políticas. A professora Roseli Fígaro fez aqui a abordagem das relações da comunicação nesse mundo de trabalho jornalístico, né, as mudanças que a gente está vivenciando muito rápido agora. E eu vou falar da proliferação desses novos arranjos, digamos assim, como ela colocou aqui, como é o caso da mídia independente, né, trazendo bem para a atualidade, para o que a gente está vivenciando nesse momento. E não há como a gente falar nessa relação de comunicação e democracia em pleno governo de Jair Bolsonaro, sem abordar, claro, a crise de credibilidade também da mídia tradicional, né, para poder falar sobre esse fortalecimento gradual da mídia livre, da mídia independente. O monopólio da seleção e do enquadramento dos acontecimentos relevantes da vida econômica, política e cultural do Brasil e da mediação dessa realidade construída a partir das grandes redações com o público leitor, digamos assim, caiu, né? Com a digitalização da vida, a internet ela se transformou nessa arena privilegiada de uma disputa que vai agregando velhos e novos atores da comunicação e, claro, também da política. Suas plataformas mudam, mas a sua influência só aumenta, né? Primeiro o Facebook, o Twitter, agora a gente vê o WhatsApp com seus mais de 120 milhões aí de usuários no país. Então, esses fluxos tradicionais de informação, eles vão ruindo. E o poder da mídia tradicional concentrado na propriedade cruzada de TV, rádio, jornais, revistas, está agora submetido a um modelo de organização dos grandes players digitais, né? Que não só controlam os caminhos pelos quais essas informações elas chegam aos usuários, como também o modo como essas informações elas são monetizadas. É nesse cenário, e impulsionado também pelo barateamento, digamos assim, da produção e distribuição do conteúdo trazido pela internet, que surge e vai se ampliando a mídia independente no Brasil. Quando entrou no ar, em 2016, o mapa de jornalismo independente, que é produzido pela agência pública, ele contava com 79 experiências. Hoje, já passam de 200 as iniciativas de jornalismo independente citadas pela agência. E segundo a agência pública, lá no site, estão ali selecionados grupos que nasceram na rede, fruto de projetos coletivos, e não ligados a grandes grupos de mídia, políticos, organizações ou empresas, né? Por exemplo, da agência de notícias Saiba Mais, a mídia independente aqui do Rio Grande do Norte, do qual eu integro hoje. Esse novo ecossistema da mídia independente, que vai se estruturando aos poucos, né? Se insere em perspectivas mais diversas de cobertura, uma maior proximidade com o público, com o território onde ele está inserido também. São grupos que vão se estruturando em coletivos, tentando estabelecer uma maior horizontalidade, né, na tomada de decisões e, de alguma forma, também romper com as práticas tradicionais de comando e chefia das redações da mídia corporativa. Então, vem aí, na diversidade de fontes, um traço essencial dessa produção jornalística, do fazer jornalístico, né? Mas entendem que a diversidade de gênero, de raça, classe, território, ela deve começar também dentro das redações, entre os produtores de conteúdo, que com olhares, vivências distintas vão trazer aí mais amplitude e complexidade para os temas abordados. Aqui na agência Saiba Mais, nós somos 4 mulheres no universo total de 6 jornalistas. Então, só para dar uma dimensão dessa tentativa que é feita dentro das redações de mudança, né? E essa mídia independente ela vai se projetando e está associada a 2 movimentos que foram acontecendo em paralelo nos últimos anos no Brasil. Então, de um lado, você tem um processo de enxugamento das redações dos grandes veículos de comunicação tradicional, né, que deixou aí muitos profissionais experientes fora do mercado, e de outro, você tem um processo corrente de empoderamento das populações mais periféricas das grandes cidades brasileiras, né, notadamente a população mais negra, mais jovem, né, que está relacionada também a temáticas feministas, de igualdade de gênero e raça. E aí esses 2 grupos, né, os jornalistas que passaram por grandes redações e os jovens com esse forte vínculo com o seu território, eles têm se encontrado de forma direta e indiretamente e trocado experiências nesse campo do jornalismo independente,
que está em formação, né, no país ainda. Então, os mais jovens, eles trazem consigo essa expertise do momento que a gente precisa, né, do manejo das novas linguagens digitais multiplataformas. Aliás, na produção independente de jornalismo, essa é uma característica que eu queria ressaltar bastante, a ideia de colaboração, ela ganha uma dimensão que não existe, gente, na mídia tradicional, que é a disputa, né, hoje de mercado contra os seus concorrentes. Então, na mídia independente, a produção, edição e distribuição colaborativa de conteúdo, ela, na verdade, enriquece a prática do jornalismo, né, propriamente dito. Então, essa colaboração fortalece os parceiros, amplia a visibilidade da gente e a repercussão do material que nós publicamos. E aí é nesse contexto que surge, em 2017, essa agência aqui no Rio Grande do Norte, a agência Saiba Mais, e em 4 anos de existência, a gente já é um espaço aqui no Estado consolidado, um Estado super conservador, né? Mas que segue crescendo e ampliando. Nós criamos há 4 meses o Balbúrdia, que é o nosso programa diário no YouTube, justamente para tentar ocupar esse espaço também do audiovisual, né, para trazer o debate que não está pautado aí nos meios de comunicação tradicional. E o compromisso com os valores democráticos, com a independência em relação aos grupos políticos e econômicos hegemônicos, e a denúncia das violações de direitos guiam essa nossa produção diária de conteúdo. Então, o grande desafio que está posto para a nova mídia é, como a professora Roseli colocou aqui muito bem, é a sustentabilidade financeira. O sistema do capital, gente, não vai facilitar para os jornalistas que têm coragem muita, querem fazer essa mídia livre e independente, né? Mas há muitas dificuldades do ponto de vista da sustentação. O modelo clássico de remuneração da produção de conteúdo jornalístico e publicidade, ou ele ainda existe, ou é apenas parte de uma estratégia mais ampla de captação de recursos, que envolve, sobretudo, a colaboração dos nossos leitores para pagar do próprio bolso jornalismo independente que eles consomem. É dessa forma que a gente busca a sustentabilidade econômica. Então, o desafio, na verdade, é fazer com que as pessoas entendam que as iniciativas de jornalismo independente, que vão se espalhando aí pelo Brasil, são elementos reais de democratização da comunicação. É fazer com que as pessoas entendam que financiar diretamente o jornalismo que consome faz uma grande diferença, né? Se a gente considera que os principais donos e acionistas hoje dos veículos tradicionais são grandes empresários, políticos e igrejas. Né? Faz diferença também porque os proprietários da grande mídia, muitas vezes, mantêm negócios também, gente, em outros ramos da economia, como a educação, a saúde, o mercado financeiro, o mercado imobiliário, o agronegócio. Né? Então, há conflitos de interesses que, na maioria dos casos, não ficam claros para os consumidores de notícias desses veículos. Então, quando o assunto é financiamento, os desafios são enormes para nós que fazemos a mídia independente. E a chegada de novos atores no campo do jornalismo, disputando essas narrativas, vai colocando em xeque os consensos construídos, né, a partir de supostos valores universais, né, e vai mexendo com esses segmentos, incomodando esses segmentos importantes da mídia tradicional. Mas são muitos os desafios que estão postos nesse campo da comunicação, e aí a gente não pode separar no campo da comunicação e da política no Brasil atual, que é governado por um presidente cuja plataforma de governo é retirar direitos adquiridos, promover o ódio entre os adversários políticos, né, para manter aí acesa a chama do seu núcleo duro de apoio que permanece lá em todas as pesquisas de opinião, fragilizar ainda mais, né, a posição social dos grupos, que eu não gosto de dizer que são vulneráveis, eles são vulnerabilizados, né, como é o caso dos indígenas, dos quilombolas e da população LGBTQI+. E cumprir a agenda econômica, lógico, liberal, de precarização do trabalho, de privatização de áreas estratégicas do Estado brasileiro e de subserviência, sobretudo, a interesses do capital internacional. Então, no ambiente em que a mídia corporativa ela disseminou por anos a ideia de que a política institucional ela está tomada por personagens corruptos, né? Deslegitimou os movimentos sociais de contestação à violação de direitos e propagou valores de iniciativa privada, se sobrepõe àqueles de interesse público, tudo fica mais difícil, né, para ser feito. Portanto, esses desafios
Eu queria pontuar algumas coisas aqui, já que amanhã a gente finaliza esse encontro de jornalistas com a tirada de algumas decisões, né, de encaminhamentos. Portanto, os desafios eles passam pela construção de novos significados sociais para fazer frente à narrativa autoritária. Então, no campo da legislação em comunicação, há uma extensa agenda a ser seguida para proteger a democracia brasileira, né? Eu uso a democracia porque eu fico, viu, professora Roseli, procurando um termo, mas não acredito que a gente viva nessa democracia, e que inclui preservar e fazer valer a lei de proteção de dados, defender o marco civil da internet, discutir uma legislação que dê mais transparência e responsabilidade à organização desses fluxos de informação nas plataformas digitais, regulamentar e cumprir o artigo 5º, né, os artigos do capítulo 5º da Constituição Federal, que proíbe, entre outras coisas, a censura e o monopólio da comunicação. Claro, falar, no final, que o fortalecimento da mídia independente se insere nessa agenda de democratização da comunicação no país. Gente, nós precisamos de mais e não de menos jornalismo. De mais e não de menos vozes, postos, pontos de vista colocados no debate público. De um jornalismo independente que seja diverso nas pautas, nos públicos, nos enfoques, nos territórios, nas linguagens, nas formas de financiamento, né? Independente apenas dos fatos, para que a gente consiga realmente repor o jornalismo brasileiro no seu devido lugar. Então, essas as contribuições de início para dar esse debate. Obrigadíssima, Jana. Excelente. Parabéns aí pelo seu trabalho. E quero acrescentar uma questão aí, também já fica como sugestão para as discussões e deliberações, que é algo que acho que já vem sendo discutido há algum tempo, mas, enfim, tem que voltar, tem que estar sempre, que é a questão do financiamento público, de ter um fundo público para a comunicação. Eu, sinceramente, eu não enxergo outra forma de garantir uma sustentabilidade e uma permanência de boas práticas comunicativas que não seja por um fundo público. Eu não consigo enxergar outra forma no Brasil. Porque, assim, você pode ter outras sociedades que já têm uma cultura mais arraigada de fazer financiamentos individuais, as pessoas pagarem, né, assinaturas e tudo. No Brasil, isso não vai pegar. E a comunicação é um direito humano, assim como a saúde, a educação, e deveria estar coberto. Assim como tem um fundo eleitoral, fundo partidário, vamos ter um fundo da comunicação, sabe? Pensando numa comunicação pública que seja de fato pública, que não seja de um governo, seja pública, sabe? Que garanta o mínimo. Mas aí fica como já a sugestão, é algo que me interessa muito. Professora Roseli, já tem gente pedindo aqui para que a senhora deixe o link de onde pode encontrar os seus trabalhos, tudo que tenha. Com certeza tem o site do grupo de pesquisa, e se tem onde encontrar os livros também, eu acho que vale a pena deixar pelo menos no chat. Aí, gente, eu quero deixar já aberto para perguntas. Rafael, a gente libera o áudio e o vídeo para quem quiser fazer pergunta, ou pode fazer pergunta também pelo chat, que aí eu faço, depende da pessoa, se tiver com vergonha, se é timidez, qualquer coisa, problema na câmera, no áudio, no microfone. É tanta gente maravilhosa que está aqui acompanhando. É isso, né? Ambos, dá para fazer ambos. Ótimo. Tem um bocado de gente maravilhosa que eu não tenho dúvida de que vai fazer perguntas incríveis. Tem o pessoal da Federal do Cariri, da UFC mesmo, professora Rosane, professor Anderson Sandes, a Rebeca Fontes, jornalista. É tanta gente. Assim, eu conheço o povo daqui do Ceará, Carmina. É muita gente bacana. Eu gostaria que, assim, já levanta a mãozinha, bora se manifestar para fazer questões, que senão eu vou encaixando aqui. Eu vou começar. Pronto, eu vou começar eu primeiro. Então, pronto. O Marcos Cavalcante. Acho que a minha primeira pergunta é relacionada a... Eu acho que hoje a gente tem, de fato, muitos atores atuando na produção de informação. Está muito confuso esse momento, né? Então, por um lado, a gente tem um deserto de notícias em algumas regiões do país que é efetiva, ela acontece, e é por conta da falta de investimentos mesmo, não tem dinheiro, não tem gente para estar produzindo nesses locais, que, de algum modo, assim, é coberto por quê? Pelo quê? Né? Por pequenos sites ou rádios vinculados a políticos, enfim, essa dinâmica a gente conhece.
E, por outro lado, a mídia nacional, ela faz um fake, assim, né? Diz que é nacional, mas ela tem um viés muito forte para o Sudeste, ainda mantém esse olhar muito fechado para o Sudeste. E isso atrapalha em todos os níveis, e isso a plataformização não resolveu. A plataformização não resolveu isso, ela, pelo contrário, parece que ela está ainda aprofundando essa questão, a ênfase aos meios do Sudeste. Então, mesmo quando você vai ver, sei lá, um podcast, quais são os principais podcasts? São todos do Sudeste, são todos vinculados a empresas que estão lá. Assim, ainda há pouco espaço para Norte e Nordeste nesse momento, né? E é algo problemático, porque assim, como é que você resolve isso? É uma questão de poder, diretamente, questão de estar perto do dinheiro, do poder, dos interesses. Não é uma questão do público, de não ter público, de não ter gente para ouvir, ou para assistir, ou para ver, ou para ler, ou que não tem interesse na notícia. O interesse existe, não existe interesse de quem está ali financiando. Então, assim, como a gente pode superar esse impasse também dessa questão territorial da produção de informação, que ainda está muito concentrada? Quem quer começar com essa difícil pergunta? Eu não sei se tem resposta, mas enfim. Quer começar, Jana? Vai, Jana, você que está aí, conhece mais. De repente, mas a professora Roseli também quer ouvir, porque lá de São Paulo, de repente, tem alguma estratégia. Eu concordo com você, viu, Camila? Não sei se eu teria uma resposta fechada. Aliás, o encontro, eu tenho acompanhado aqui todas as discussões, e acho que ficam muitas questões, na verdade, né, sem respostas ainda, né? É um processo que está em plena mudança. Eu queria começar fazendo uma reflexão, na verdade, Camila, entre esses meios que a gente fala, um que eu acho essencial, eu acho que é um debate que tem sido muito esquecido, sabe, dentro do jornalismo, que é a importância das rádios comunitárias. As rádios comunitárias, elas têm um grande papel social nas comunidades, em que elas existem, que elas são veiculadas, entendeu? Justamente por identificarem um grupo de pessoas a partir dos seus problemas locais, da cultura própria, de uma realidade social, entendeu? As rádios, elas apresentam diversas vantagens para essa população, que vai desde a informação, a educação informal, a sua cultura própria, a participação ativa das pessoas da comunidade e de representantes de movimentos sociais, outras formas de organização coletiva, na programação, nesses processos de criação, de planejamento, até de gestão da emissora. E você percebe que o que eu estou falando aqui, ele é muito próximo ao que eu estou falando de funcionamento da mídia independente. Essa é a mesma lógica que a gente utiliza na mídia independente, entendeu? Para pensar tal. E as rádios comunitárias, eu fico até triste quando a gente faz uma avaliação, porque se a gente for olhar do ponto de vista histórico recente, né, você teve um número de fechamento de rádios comunitárias nos governos progressistas muito grande, né? Isso é muito lamentável. Em vez de a gente discutir e ajudar essas rádios a encontrar formas de legalizá-las, a gente fechou essas rádios comunitárias. E isso diz muito sobre o que a gente vem vivenciando no Brasil nessa disputa, né? Essa disputa hegemônica, por isso que eu nunca tiro a comunicação e a política, elas são indissociáveis no Brasil que a gente vivencia, porque uma influencia muito a outra, né? Tanto a comunicação nos trouxe para a atual conjuntura política que a gente vivencia, como a política está toda hora influenciando também essas formas de comunicação, né? Então, eu destacaria para esses desertos, que eu acho assim, que a gente precisa discutir muito bem, sabe? Esses desertos da informação que existem são um risco a essa democracia que a gente está tentando buscar construir, encontrar, né? Que a gente almeja ter. Você precisa encontrar formas, nem sempre você vai ter nesses municípios menores. Eu digo por uma realidade, eu tive a grata oportunidade de trabalhar por 10 anos com políticas para a agricultura familiar. E aqui no estado do Rio Grande do Norte, a gente tem 167 municípios, eu não devo ter viajado menos de 150 municípios, né?
porque é onde você vai para conhecer a população. Então, a gente esteve muito próximo desses municípios. Por isso que eu falo assim da rádio, porque como era importante e como era eficiente a comunicação que a gente fazia com essa população através da rádio, entende? E aí você vê que nem sempre você vai encontrar, por óbvio, né, por todas as outras reivindicações políticas da gente, você vai encontrar profissionais formados que vão formar um grupo interessado ali no local de se constituir essa mídia, sabe? De se ter, por mais que você diga que é barato, é simples, é fácil, de você ter essa mídia digital aqui, entendeu? Porque isso requer, e eu digo sempre no início do programa da gente, isso requer tempo e dinheiro, gente. Mídia independente não é assim, porque eu estou fazendo aqui no computador. Você precisa do profissional sempre. É muito do que a professora Roseli falou, né? A gente não é empreendedor, a gente é trabalhador, né? Eu ter uma casa, eu tenho um filho, todo mundo precisa. Então, a gente precisa fazer o jornalismo que a gente acredita, né? Fazer, isso é muito bom, mas a gente precisa, sim, pensar em como financiar. Então, não é tão simples encontrar. As rádios comunitárias já é um processo diferente, porque muitos desses municípios já têm profissionais que não são formados, é uma outra discussão, mas tem a rádio comunitária, esse instrumento que dá para chegar à comunicação, dá para a gente fazer a comunicação junto à população e resolver um pouco desse deserto da informação nesses municípios menores. Roseli. Bom, concordo com o que a Jana disse e não vou repetir, eu concordo mesmo. Eu quero dizer sobre por que, não é, ainda há concentração no eixo Sudeste-Brasília, nós poderíamos dizer assim. Ora, porque a informação é poder. O jornalismo não pode ser desvinculado da política, porque ele é uma outra forma de fazer a política, não a política necessariamente partidária, eleitoral. Mas ele o jornalismo é um organizador coletivo. Não é? Porque essa coisa de neutralidade e tal é uma balela, né? A objetividade é uma forma discursiva de construção da objetividade. É uma estratégia discursiva, né? Como é que eu vou construir a notícia, as bases referenciais dela, são todos equipamentos técnicos de acionar a linguagem de uma forma diferente de outros discursos. Bom, então, se o centro econômico e político ainda é nesse eixo, o jornalismo está nesse eixo. O jornalismo é hegemônico, não é? Porque ele está aí, não é, desculpem, tá? Jornalistas queridos, né? Ele não está aí para contradizer o poder. Ele está aí para, mesmo fazendo a vigilância do poder, ele está aí para reiterar esse status quo que está aí. Infelizmente é isso, o jornalismo hegemônico faz isso. Há, é claro, os contradiscursos, as pessoas que se engajam de outra maneira, e aí tudo bem, as contradições, e isso não estou sendo linear, ou é fogo ou é água, não é isso. As contradições estão aí, tanto é que nós estamos aqui, certo? Então, por exemplo, as fontes. Onde estão as fontes desse jornalismo? Estão no Cariri? Não, estão em Brasília. Porque é um jornalismo declaratório. É o tal do jornalismo que não apura nada, que só publica o que já está dito pela autoridade. Então, é a reiteração das mesmas fontes. Portanto, a reiteração do poder, de quem pode falar. A Dona Maria, lá daquela comunidade que é hiperliderança, que conhece todo mundo, que sabe o que aconteceu lá, por que aquela pessoa foi assassinada, aquela pessoa, ela nunca vai ser fonte. Não é? No máximo, a família da vítima, como família da vítima, olha, que vai estar chorando a vítima, só isso. Essa é a lógica hegemônica do discurso jornalístico. Porque lá nos critérios de noticiabilidade, que a gente ensina na escola, não é? Quem pode falar?
Quem é fonte? Você vai pegar um trabalhador como fonte quando tem a greve? Quem é fonte? Não é? Ou é o patrão, no máximo, quando muita luta, é o sindicalista. Não é verdade? Então, com isso, nós vamos ter o desenho do que é notícia. Não é? Então, tem certos assuntos que jamais são discutidos. Não é? Nós temos uma série de podcasts que eu acho que foi entre a revista Piauí e tal, que foi feita sobre a família Bolsonaro e toda o esquema econômico por trás da lógica dos seus respectivos mandatos. Onde está isso? Passou no Jornal Nacional? Está todo dia na Folha? É manchete, como foi o tal do Vaza Jato, como foi acabando com a imagem da Petrobras e destruindo, não é? É isso? É assim? Por quê? É o critério de noticiabilidade, né? Então, essa é a lógica. Então, é só mesmo um jornalismo alternativo e independente que vai chegar a esses outros lugares. Porque a lógica da produção noticiosa é outra. São os direitos, são os interesses daquela comunidade. Então, por isso que Jana está correta em falar isso, porque o critério de noticiabilidade, o que é fonte, o que é pauta, mudou. Agora, será que os jovens jornalistas têm isso claro? Ou será que os nossos próprios tradicionais jornalistas têm isso claro? Porque o cotidiano do reme-reme, da pressão cotidiana, de trabalha, e suga a pessoa, faz com que ela perca essa noção e reitere o que já está dado. Porque agir a contrapelo é muito difícil. A gente também não pode jogar a culpa na pessoa, não é isso? É um sistema, então, que está aí para moer gente. E sair desse moedor é uma coisa difícil mesmo. Então, eu acho que os novos arranjos do trabalho do jornalismo, de jornalistas, pensando com essa visão, vamos dizer assim, histórica, né? Com essa dimensão histórica de que os discursos de contraposição eles sempre estiveram aí, garantindo o alternativo independente, né? Como esses contradiscursos históricos, contra no sentido do poder, do contrapoder, eles sempre estiveram aí, mas que hoje eles têm um instrumento a mais. A tecnologia pode nos ajudar. Esse é o lado legal. Agora, para falar de financiamento, como essa gente vai viver? Isso que a Jana falou. Por isso tem que regulamentar as plataformas, minha gente. É deles que tem que sair o dinheiro. Olha, tem legislação, o dinheiro está lá, e precisa vir para quem faz jornalismo. É para o jornalista que esse dinheiro precisa vir. Não é para a Folha de São Paulo, não. Não é para a Globo, não, porque a Globo já deu tudo para o Google. Né? O seu novo modelo aí de uma só Globo já pôs tudo na nuvem do Google. Agora são os algoritmos do Google que vão dizer o que nós vamos ver pela Globo. Então, o que eu estou dizendo é que há legislação, há dinheiro, é preciso ter o quê? Vontade política, luta para trazer esses recursos para um fundo público para a produção de jornalismo de interesse público cidadão. É possível. Não é? Então, eu fico por aqui. É possível, talvez não agora, né? Talvez, mas vai demorar um pouquinho, mas é possível, sim. Porque é muita gente pensando da mesma forma. Eu acho que a gente está chegando num momento, porque passou, até um tempo atrás, estava muito nebuloso, a gente não estava vendo saída, e agora as saídas estão aparecendo, tem luz no fim do túnel. Né? Eu acho que essa é a boa notícia dessa história. E outra boa notícia, de fato, é essa da gente ter
mesmo precariamente, muitos atores surgindo e botando, chacoalhando esse cenário, né? O cenário está bem chacoalhado, então, por mais que, como a Roseli falou logo no começo, a gente está se sentindo um pouco no século XVIII, dessa coisa, que nem faz a Folha, coloca um cara falando que não tem racismo, porque tem assim as pretas e tal, e aí bota o outro desmentindo e reclamando, isso gera super engajamento, e a Folha fala, oh, que legal, que ótimo para mim, que estou tendo super engajamento, fazendo uma coisa horrível, quase uma rinha, né, de uma discussão, uma rinha de galo, né, com uma opinião absurda e uma para desmentir a opinião absurda, uma coisa assim, tipo, meu Deus, onde é que a gente está nesse momento? Mas, apesar de ter isso, a gente está tendo muita coisa boa sendo feita, muita coisa boa, muita discussão de alto nível, ao ponto de as pessoas pararem e falar, opa, tá errado aquilo ali, não é possível que isso se mantenha. E uma hora cai, uma hora essa fachada de uma Folha, do Globo, enfim, de quem está fazendo isso, a CNN, enfim, esse pessoal que faz esses debates que são fajutos, só para clique, uma hora a fachada cai, né? Aqui eu vou deixar alguns comentários. A Bruna falou que as rádios comunitárias e educativas no Cariri cearense não cumprem o objetivo a que se destinam. Elas têm donos políticos, patrocínio, baixa qualidade na programação e, bem dizer, nenhuma participação popular da comunidade, se assemelham mais a rádios comerciais. Isso, infelizmente, é uma realidade mesmo. E assim, justamente pelo desmonte que houve das rádios comunitárias, que eram comunitárias de verdade, né? E que às vezes eram ilegais, mas isso é um problema gigantesco. Para ter uma concessão, é algo muito problemático. Deixa eu ver o que mais. Aqui teve um comentário do Anderson Santos falando, sempre foi hegemônico desde Dom Pedro I, ou Correio Brasiliense, ou Gazeta do Rio de Janeiro, sempre foi hegemônico, essa coisa da relação com o poder, né? A Cátia Azevedo fala sobre desertos de notícias, o Nordeste continua ignorado, mas é isso, tem uma newsletter que é produzida por mulheres jornalistas do Nordeste, chamado Cajueira. A Cajueira reúne muita informação sobre o que a mídia do Nordeste produz. Então, gente, quem não conhece, quem não acompanha, vá lá, assine a Cajueira, porque também, assim, existe o deserto, mas existe muita coisa sendo feita. E esse pessoal que está tentando fazer alguma coisa está tentando furar esse deserto, furar esses buracos aí, tentar ver o que dá para fazer para expandir, para não ficar mais na mesma situação. Vou fazer outra chamada para ver se alguém tem interesse em levantar a mãozinha para fazer uma pergunta, para não ficar só as mesmas vozes falando. Não Camila, é possível, um monte de jornalistas. Diga. O pessoal levantou aqui durante a sua fala, ó. Vou ler para você na sequência. Tá bem. Tá. Marcos Cavalcante, Nicolas Barbosa e Dea Jacobina. Então, pronto. Vamos e tem uma começar com o Marcos. perguntinha no chat agora falhou aqui, do Carlos. Tá, eu vou procurar aqui. Quer começar, Marcos? Pode ser, Camila. Vocês me escutam? Com certeza. Tudo bem, Camilinha? Tudo bem? Boa tarde para todos. Tudo bem. Parabéns pelo debate. Tenho uma dúvida para... Eu saí um pouco do jornalismo, né, digamos assim, virei servidor público, e justamente por conta um pouco da precarização que estava acontecendo, algumas outras demandas. E o que eu estou percebendo justamente é esse retorno de um jornalismo, né, que alguns outros colegas, inclusive, saíram de redações e estão produzindo materiais independentes, né? Cito aqui um colega nosso em comum, Ricardo Moura, que tem um blog chamado Blog da Escrivaninha, né, que está procurando promover um jornalismo independente. E em cima desse chamado jornalismo independente, aí vem a minha pergunta para as professoras, né? Se há alguma, e também para o pessoal do sindicato jornalistas, se há alguma mobilização nacional para a gente colocar em comum todo esse nome, um grande guarda-chuva, por exemplo, vamos procurar promover o jornalismo independente, né? Com esse termo independente, ou então algum outro verbo, alguma outra ação que caracterize essa corrente, né, em busca de um jornalismo mais solto das grandes redações, e que isso seja promovido pelos sindicatos, se há alguma mobilização nesse sentido, para que a gente se una e para que as pessoas que estão procurando conteúdo de informação na internet, né, no Instagram, no Facebook, em sites, que localizem, por exemplo, com um selo, esse material, né, esse site ou esse Instagram, essa rede social, né, produz jornalismo independente, né? Seria uma forma, talvez, até da gente conseguir identificar e também, de certa forma, colocar um selo ali naquele site, blog,
para que a gente consiga identificar, inclusive patrocinar e ter uma qualidade, né, ter noções de qualificação, como vem acontecendo às vezes com algumas outras demandas comerciais, né? Comercializar mais esse termo independente, essa seria a pergunta, né? Se há uma tentativa de comercializar mais esse jornalismo independente para que as pessoas identifiquem esse jornalismo diferenciando do jornalismo tradicional e assim consiga comprar essa ideia e fazer um financiamento. Valeu demais, Marcos. Meu colega de curso estudou comigo. Eu acho que eu somo à pergunta do Marcos a questão das fake news, porque os sites de fake news, eles imitam os sites de jornalismo, e eles se apresentam muitas vezes como jornalismo independente, que é muito característico. E talvez seja uma boa ideia mesmo, criar uma forma de, assim, a partir, lógico, das redes, que é isso que a Jana falou, da colaboração e das redes, criar alguma identidade que unifique e que dê credibilidade, que ajude a dar credibilidade a esses produtores independentes de verdade, né, de conteúdos verídicos, né? Eu vou passar a palavra para... Quem quer comentar? Qual das duas? Jana, Roseli? Roseli, pode falar. Posso comentar. Olha, a ideia, toda ideia que vem para ajudar a fortalecer e divulgar a produção desses trabalhadores da informação é sempre muito boa, né? Agora, a gente só tem que tomar cuidado para a gente não virar também o selo como das checadoras, né? Do fact-checking. Porque aí você tem que responder a uma instituição internacional, a uma determinada lógica, e hoje o que os fact-checking mais fazem é checar o jornalismo declaratório ou ajudar a fortalecer as políticas das redes sociais, porque para sobreviver tem trabalhado a partir dos projetos do Facebook e do Google também. Então, veja, as coisas não são fáceis, mas nós temos que procurar caminhos, criar, inventar caminhos. A coisa que eu sei, quando em 2018 nós terminamos o primeiro levantamento aprofundado, que está no livro número 1 dos arranjos jornalísticos, nós chegamos à conclusão, está escrito lá, que era preciso criar um fundo público com dinheiro das plataformas. Nós fizemos uma reunião, um seminário, juntamos lá os arranjos que nós convidamos todos os nossos investigados, pesquisados, e falamos isso para eles. E eles não acreditavam, não, isso não é possível. Eu me lembro do pessoal do Mídia Ninja, do pessoal de jornalistas, mas, professora, como é que você pensa em fazer isso? Como é que nós vamos provar isso? Com quem está... Né? E hoje, essa conversa já andou muito, não só por nós, mas até internacionalmente, está aí a FENAGEM, tal, tem algumas diferenças nas propostas, mas é importante olhar aí, a FENAGEM está com a proposta, né, bem atinada, mas eu acho que as coisas elas avançam rapidamente, a gente precisa tomar atenção, e aquelas ideias que a gente tem, que a gente acha que são boas, temos que defendê-las, por mais que elas pareçam malucas naquele momento, com muita dificuldade e tal, mas se a gente tem uma análise do contexto realista, bem focada, bem elaborada, nós vamos encontrar o caminho para entender e superar as dificuldades. Então, é esse caminho. Agora, Marcos, então, não sei se um selo de qualidade seria exatamente, mas talvez uma rede de solidariedade. Porque outra coisa que o nosso estudo apontou é que toda vez que os arranjos se juntavam para fazer uma cobertura, para ajudar a circular o conteúdo um de outro, o que fazia? Ampliava o seu público. Então, é a solidariedade entre os arranjos que vai garantir a constituição de uma rede, então, que vai se firmando, porque um par vai se reconhecendo na boa qualidade do trabalho do outro, porque eu não vou querer que o meu conteúdo circule num site que é de fake news, tá certo? Então, eu vou me reconhecer no site da Jana, eu vou me reconhecer no site do Mídia Ninja, do Jornalistas Livres, do Nós Mulheres da Periferia, tá certo?
isso. E essa rede é que vai construindo laços de solidariedade e não de concorrência. Porque essa visão da concorrência está sendo implantada entre os arranjos, por conta da monetização do Facebook e do Google. E nós temos que atuar na contracorrente, juntando. Não, pessoal, vamos juntar. Você cobre a pauta racial, eu cubro a pauta de gênero, vamos trocar, vamos juntar, vamos circular esse negócio, entende? Vamos fazer um pool para cobrir as eleições, essa é uma pauta. Os sindicatos podem ajudar nisso. Vamos fazer um pool da mídia, dos arranjos alternativos e independentes para a cobertura eleitoral. Não vamos deixar isso para o fact-check publicar a verdade ou a mentira daqui 2 meses, depois que acabou a eleição. Vamos fazer a cobertura, e uma cobertura de outro jeito. Uma cobertura a partir dos interesses dos que estão embaixo. Né? Então, eu acho que isso é urgente. Quem pode ajudar a financiar essa cobertura? Vamos construir uma rede. Sabe? E, quem sabe, a gente saia desse processo fortalecido, com uma experiência jornalística e com uma experiência de financiamento também. Então, acho que isso é uma palavra de ordem, entende? Que, na prática, enfrentando os problemas, vamos fazer isso, a gente vai aprender e, com isso, vamos nos tornar mais fortes para outros problemas serem resolvidos, que são muitos. Né? Então, eu acho isso. Eu acho perfeito, viu? É só um comentário, Jana, eu só ia fazer um comentário super breve, porque no meio dos podcasts já está acontecendo uma coisa muito bacana. Aqui no Nordeste, por exemplo, tá em construção e na verdade, já começou a andar a Rede Nordestina de Podcasts, que é uma rede para juntar os podcasts daqui para se ajudar uns aos outros, de fato, para aprender, inclusive, a como ganhar dinheiro, pensar saídas para problemas comuns, enfim. Isso é muito bacana. Então, acho que esse é uma coisa legal demais. Mas isso está tentando ser mais organizado. Na eleição passada, aconteceram movimentos muito espontâneos de ajuda mútua, assim, tipo, você tem um podcast no Ceará, eu tenho um podcast no Rio, me manda um conteúdo daí sobre a eleição no Ceará, que eu publico no meu podcast. E houve essa troca, sabe? Mas de uma forma muito espontânea e pouco coordenada. Eu acho que falta, às vezes, isso, uma coordenação maior, mais centrada, e como você falou, talvez os sindicatos possam ajudar nisso. Mas é isso, é pensar saídas. Pronto, Jana, perdão, te interromper. Não, Camila, show, uma parte da fala era isso. Não tenho nada a acrescentar à professora Roseli, mas eu queria fazer só dois apontamentos, viu, Marcos? A sua pergunta. Primeiro, que eu acho que é bem importante, a gente está discutindo aqui mídia independente, a agência pública já faz um levantamento das experiências de mídia independente. Então, é bom a gente dar uma consultada, porque se você observar nesse mapeamento que eles fazem, é muito interessante, tem todas as experiências mapeadas, tem as experiências que a agência pública, como tem os nortes lá, ela separa, e aí você também pode fazer o apontamento de uma, entende? E ela ir atrás dessa nova experiência. Então, é um trabalho bem interessante da agência pública. Concordo com a professora Roseli e com a Camila, quanto a essa questão de como se organizar, sabe, Marcos? Porque é o que eu disse, assim, a mídia independente hoje, a gente já se organiza de forma colaborativa. Essa cobertura já é feita dessa forma, né? Mas fica muito a critério de ocasiões, assim, né? Às vezes é de uma pauta específica, procura aqueles coletivos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a gente faz sempre aqui a cobertura dos atos fora Bolsonaro, a gente faz essas coberturas ao vivo, por um acaso não estou fazendo nesse momento, porque estou aqui no Congresso, acho que nesse encontro, acho que é um encontro pioneiro importantíssimo, sabe? Não diminui de forma nenhuma, aliás, a gente está discutindo uma coisa maior, que é como a gente pode estar fazendo e fortalecendo essas coberturas e outras, como a professora Roseli falou, a Camila falou agora, das eleições também. E aí a gente procura sempre experiências justamente do Nordeste, da mídia independente, para a gente conversar, entende? Então, a gente traz a cobertura daqui, mas a gente também traz a realidade do que está acontecendo aí no Ceará,
lá no Maranhão, no Piauí, na Paraíba, em Sergipe, entende? Então, fica sempre, amplia muito o conteúdo da gente, ia ser muito pequenininho, né, muito restrito, só aqui o que está acontecendo em Natal, Mossoró, hoje, por exemplo, só são 2 municípios que estão realizando, Natal e Mossoró, não, aliás, 3, Parnamirim também realizou de manhã, então, mas ia ficar muito restrito a localidade apenas, entende? E é um pouco mais amplo, então a gente amplia um pouquinho mais, traz para a região Nordeste e aumenta. Um outro exemplo que é muito interessante, e aí eu acho que pode servir, sabe, professora Roseli, para a gente pensar como é que a gente faz essa cobertura das eleições no Brasil, né? Mas a gente tem um grupo que é o Comunica Sul, que é um coletivo de comunicação colaborativo, né, que foi criado com o intuito de construir um contraponto sólido e permanente aí a grandes grupos, e ele existe desde 2012 para realizar coberturas pela América Latina, né? E o Saiba Mais se integrou a esse grupo, né, nas últimas eleições da Argentina, cobriu as eleições da Argentina. Nós estamos também agora cobrindo a do Chile, né? Nessa perspectiva de uma cobertura colaborativa e que a gente traga algo diferente da grande mídia, porque você não vai ver essa discussão das eleições na Argentina, no Chile, nos países vizinhos nossos, gente, da América Latina, né? Mas a gente tem uma grande cobertura do que está acontecendo nas eleições dos Estados Unidos, né? Então, assim, são essas diferenças que a gente precisa, e eu concordo plenamente com a professora Roseli, e era uma coisa que eu tenho pautado, viu, professora, aqui não Saiba Mais, como vai se dar a cobertura da gente nessas eleições agora. Eu vi a mesa passada aqui, e a colega, inclusive, estava falando de algumas coisas de alguns perigos, né? Porque essas eleições, se é que elas vão acontecer, mesmo isso aí dá outro debate, que eu não vou entrar nesse debate aqui, mas se elas acontecerem, elas vão acontecer de forma muito violenta, vamos ser sinceros. E nós, jornalistas, a gente já tem sofrido essa escalada de violência muito forte, muito grande. Eu tenho certeza que todos aqui, de alguma forma, direta ou indiretamente, têm sofrido essas agressões. Eu que sou jornalista de sindicato, né? Sou de partido, dirigente partidário, fui candidata, juntei muitas violências nas últimas campanhas, né? Não é fácil, mas essa dificuldade, pelo menos a minha família, por razões diversas, não me dá o direito de simplesmente dizer que eu tenho o direito de escolher não cobrir, não ir para a rua, não me expor, né? O Brasil exige outra coisa, né? Meu pai dedicou a vida dele, doou a vida dele, perdeu a vida dele para essa luta, né? Mas ele perdeu para que eu estivesse hoje aqui sentada e conversando com todos vocês. Então, eu não me dou o direito de simplesmente negar o papel e a importância da gente. Mas como é que a gente se fortalece para não ficar fragilizada nesse processo? Para não estar cobrindo sozinha essas eleições na rua? Porque eu vou estar mais exposta a agressões. Porque não vai ter ninguém do lado para filmar, para intervir, para chamar, para me ajudar, para, de alguma forma, você se sentir, pelo menos, a sensação de ser de um pouco mais de segurança, né? Então, é um debate muito interessante e eu acho que o local é esse mesmo, Marcos, é o que a gente está participando aqui, é esse encontro que a gente está aqui com todos os sindicatos da região Nordeste e eu acho que é um momento que a gente também fortalece, né, Rafael? Você que é presidente do sindicato do Ceará, a importância dos sindicatos. Isso é essencial para a gente. Né? Os sindicatos estavam no momento que foi colocado em xeque o papel dos sindicatos, né? Por todas as categorias, se você fosse ver, e eu trabalho com assessoria sindical, é isso. E mais do que nunca, o momento está mostrando a importância da gente estar organizado, gente. E da gente ter quem que vai defender a gente? Digamos que aqui tem alguém que seja de um veículo maior, não é o veículo que você trabalha que vai te defender, não sei, o meu porque é a gente mesmo quem faz. Né? Mas não é um veículo que vai te defender, quem vai te defender é o sindicato, né? Então, é esse conjunto que a gente precisa discutir para as eleições, e isso perpassa por tudo que a gente está discutindo aqui, e o papel da mídia independente também. Eu vou deixar mais perguntas aqui. Tem a do Carlos Silva, está perguntando especificamente para a professora Roseli: o jornalismo digital vai suprimir a mídia tradicional, rádio, televisão e jornal? O impresso está morrendo com a chegada da internet e os demais. Aí eu não sei se eu acho que eu vou somar com a pergunta da Ana Márcia, porque assim tem uma vinculação aqui, que é a seguinte:
que ela diz que é até uma pessoa positiva, mas acho que a gente está chegando no fundo do poço no ano que vem, né? A possível disputa eleitoral entre Lula e Moro vai ressuscitar a podridão que impregnou o jornalismo desde a edição do debate Lula e Collor. E ela pergunta, será que a imprensa alternativa conseguirá alertar a população frente ao espaço que os grandes meios ocupam? Então é contraditório, né? Um perguntando se a imprensa alternativa vai conseguir tirar o peso aí da mídia tradicional, da televisão, do rádio e tal, e a Ana Márcia perguntando se vai ter condição de alertar a população de como essa mídia tradicional manipula e vai jogar mesmo, e já está jogando, e já está criando um novo posto Ipiranga aí para o Moro, é uma coisa impressionante. Enfim, começa com a professora Roseli, mas acho que a Jana também pode contribuir com essa resposta. Camila, só te interrompendo vocês, gente, pode desculpa. Falar. Estamos chegando na reta final, né? Porque a gente precisa colocar o Nicolas também nesse bloco. Sim. Só para fechar. Aí para já fechar, já costurar a última pergunta. Tá bom, Nicolas, pode falar, viu? Tá bem. Boa tarde, obrigado pelo debate que o sindicato está proporcionando para a gente, obrigado às palestrantes também. Eu queria, assim, esse tema da desertificação, eu gosto muito dele, eu sou mestre aqui pela Universidade do Piauí, pesquisei sobre as pequenas e médias cidades aqui do meu estado, né, justamente esse espaço que se fala muito de desertificação. Eu sou um pouco crítico ao uso desse termo aqui no Brasil, eu acho que está se fazendo uma importação de um termo americano, sendo que o nosso cenário histórico, social é um pouco diferente do deles. E, às vezes, junta também com um pouco que a professora Roseli falou de, por exemplo, a pesquisa do Atlas, que, inclusive, eu fui voluntário da pesquisa do Atlas, mas ela é financiada pelo Facebook, então, por exemplo, uma coisa que eu era muito crítico era que, por exemplo, cidades que têm só rádio comunitária, uma rádio comunitária, ela é considerada um deserto, porque eles consideram que não é algo jornalístico. Então, é claro que a gente sabe que às vezes a rádio só toca música, às vezes está lá registrado no ministério, mas não existe, às vezes a rádio funciona e não está lá, então é algo meio confuso, né? Mas, assim, o que eu queria perguntar, na verdade, era sobre a relação que existe entre esses meios independentes ou alternativos e as próprias organizações sociais que eles geralmente dão voz, né? Então, a gente sabe que existem os próprios sindicatos, os grupos de defesa das mulheres, das diversas LGBTI+, mas saber, assim, como é o diálogo com esses grupos, não só na hora de produzir a matéria, mas como é que, se vocês pesquisaram, como eles veem a importância, como eles dialogam com esses coletivos, essas experiências jornalísticas. Muito bem, então vamos começar assim, olha. Nós temos que ter uma perspectiva histórica. O livro, ele não acabou com os encontros, com a narrativa da oralidade, né? Quando ele surgiu. Mas ele também não abrangeu vamos dizer assim, em diferentes lugares do mundo, a mesma potencialidade que essa narrativa popular, de contar histórias e tal, de passar informação boca a boca. Nós estamos vivendo numa era em que os meios, as formas físicas, os objetos, eles estão se transformando, não é? De como você dá corpo físico aos objetos. Agora, a materialidade das ideias e dos processos sociais que esses corpos físicos transportam, como papel, papelão e tinta no livro, não é? Essas ideias, elas continuam aí, elas estão circulando em outras formas. Então, as tecnologias digitais, elas são essa materialidade hoje do digital que precisa de muita infraestrutura que a gente acha que
é nuvem, né? Tudo tem uma metáfora muito positiva, é nuvem, inteligência artificial, é o robô comunicativo, uma beleza, tudo que é humano, tudo que é metafórico vai para essas coisas. Não, a nuvem não é nuvem, gente, é um monte de ferro, é um monte de água, é um monte de território usado para os provedores, para armazenar dados. São cabos submarinos, é muito, não é metal, usa muito recurso físico da natureza. Então, é só uma outra maneira de se apresentar. Então, o rádio, ele não tem mais o aparelho, ele não é analógico, mas ele se dá agora de outra forma. O rádio renasceu com a internet. Veja o jornalismo no podcast, não é? É outra coisa. O rádio tradicional não estava nem fazendo mais jornalismo, né? Nós tínhamos outro tipo de narrativa. A televisão também. A televisão, veja o tal do vídeo on demand, é uma outra forma de assistir, de circular, de produzir essa narrativa. Então, só aí já tem 2 cursos que a gente podia dar, né? Sobre o que é a linguagem do podcast, o que é a linguagem dessa TV on demand, o que é o streaming, essas coisas todas, que os meninos estão fazendo com celular, usando o YouTube, e tem a estrutura do Netflix, tem a Amazon, tem a TV do Google, e vai por aí. Tem a tendência do capital, que é a monopolização e monetização dos recursos, e tem a potencialidade da tecnologia. Não é tudo a mesma coisa. Nós precisamos ver como a gente tira isso da mão dos caras. Essa que é a ideia. Nós temos que pôr isso na nossa cabeça. A tecnologia é uma conquista da humanidade. E nós temos que nos apoderar dela para o benefício da humanidade. Essa que é a questão, não pode ser a mesma lógica, vamos monetizar. Então, se o Saiba Mais usar a mesma lógica da Globo, eu vou continuar achando que é uma mídia alternativa e independente? Não. Só porque é pequena? Não. A questão é do discurso, é o que é notícia, é quem fala, para quem dá voz, é quem esclarece, a quem e para que esclarece. Então, eu acho que se a TV vai continuar de outro jeito. O rádio vai continuar de outro jeito. Tem as permanências? Tem. Então, eu tenho o livro impresso, um monte aqui, e tem um monte de e-book que a gente está fazendo. E é mais fácil, é mais possível, é mais barato? É. Circula de outro jeito? Circula, é outra forma? É, mas também tem aí, nós temos que nos apoderar dessas lógicas. Não é? Sobre a questão dos desertos de notícia, de fato, esse conceito precisa ser mais bem estudado para ver o que é deserto a partir de que perspectiva, né? De que notícia não é dada, né? Porque achar também que a institucionalização dos veículos de comunicação a partir só de determinadas regras é aquilo que é informação, é um problema, é uma questão. Não é? É a mesma coisa que a gente diz, olha, os valores ocidentais são esses que vigem, aqueles outros não servem. Então, né? Ou então falar, essa cultura vale, aquela cultura não vale. Então, é uma questão complicada. Agora, é preciso dar organicidade e permanência para essas iniciativas que nascem fora desses eixos, né? Porque nós também aqui em São Paulo temos deserto de notícia. Você vai olhar, né? Nós temos aqui bairros de São Paulo que quase uma cidade capital, ou mais, 2 cidades capitais brasileiras. Então, há também nesses bairros, nessas regiões, desertos de notícia, nessa perspectiva. Mas se nós formos ali mapear mesmo, tem lá, não é? Aquele grupo de jovens que faz o seu jornalzinho e tal. Agora, do ponto de vista do que é dessa conceituação, o jornalista profissional, é uma outra problemática.
né, que a gente tem que estudar, e por isso temos que fazer os levantamentos, os mapeamentos e tudo isso, não é? E aí depois eu vou pedir para a Jana me ajudar com essa interlocução da América Latina, porque os meus 140 arranjos estão me dando um trabalho danado, mas para terminar essa pesquisa. Mas então tá bom, gente, era isso que eu queria falar. Bom, eu posso, Camila, só contribuir com as duas últimas perguntas, a do Nicolas e a da Ana Márcia, que se mistura com uma que eu não consegui identificar aqui no chat, exatamente de quem foi. Mas, Nicolas, no início assim, da minha intervenção, eu disse que não existe espaço vazio, né? Quando eu falo assim, e eu não sei se o conceito realmente é uma coisa que precisa ser melhor estudada, você que fez um estudo mais aprofundado para a academia, a gente se debruça mais sobre conceitos, autores que trabalham sobre isso, não fiz isso sobre esse termo, exatamente o uso da desertificação da mídia, o que seria, né? Mas eu, pelo menos na hora de falar, eu considero desertificação da mídia esses espaços que, digamos, ficam sem um debate local, porque você não fica sem notícia. Por isso que eu digo que não existe espaço vazio. Você não fica de forma nenhuma sem notícia simplesmente porque essa produção de conteúdo jornalístico ele é um campo que permanentemente ele está em disputa, né? Então, vai ter quem ocupe, principalmente com esses novos meios que a gente tem hoje. O WhatsApp, gente, é muito difícil a gente produzir e buscar a verdade, né? É muito complicado. Mas a mentira ela é muito fácil de ser aceita e de ser disseminada. A gente precisa entender porque a mentira ela vem sempre, como ela é uma criação, né? Ela é algo fantasioso, ela é bonita, entende? Ela é fácil de ser assimilada. A verdade precisa que você pense, que você faça associações e também, e aí dá outro debate, a forma como a gente tem feito a construção dessas verdades, desconstrução das mentiras também, e os meios que eu não quero nem dominar também sobre disseminação dessas mentiras. Então, são debates até diferentes, né? Eu quero só colocar que, quando eu falo em desertificação, um pouco disso. Então, infelizmente, quando a gente vai quando eu falo aqui do papel da rádio comunitária, a rádio comunitária está em disputa. Então, não quer dizer que todos os lugares e municípios onde haja rádio comunitária, essa rádio comunitária está cumprindo o papel. Mas veja, o termo do uso de rádio comunitária é a essência do que eu falei de rádio comunitária. Aí está aqui se falando no chat que está desvirtuado, está em muitos municípios por ausência nossa. É isso que eu digo, a gente não está fazendo essa disputa nos municípios, dessa narrativa, desses locais e desses espaços. Porque se a gente estivesse fazendo, a gente não tinha deixado que tantas outras rádios que eram nossas fossem fechadas nesse período. Né? Não adianta a gente também estar só culpando o governo porque não fez o debate da democratização da mídia, porque fechou a rádio comunitária. Acho que a gente precisa também ver como é que a gente estava organizado e lutando para que essas coisas elas não acontecessem, entende, gente? Porque para um governo não fazer ou fazer, depende muito dessa pressão social. E acho que a gente, como jornalista, precisa se organizar melhor, por isso que eu falo do papel dos sindicatos. Que bom ver esse papel sendo novamente colocado por nós, profissionais jornalistas, como sendo importante, né? E que todos tenhamos aqui, né, Rafael, também a importância do financiamento, de se pagar em dia, de se fazer a contribuição, né? De todas as formas que a gente puder contribuir com os sindicatos, gente, com nossas entidades representativas. Isso tem muito disso. Quanto à pergunta da Ana Márcia e dessa outra que se misturam, né? Que fala da política e do papel na política, não há, gente, cobertura isenta. Vamos ser muito sinceros. Não há cobertura isenta, nem eu defendo cobertura isenta. Se tem uma pessoa que não é isenta, sou eu, não pretendo ficar isenta, não estou em cima do muro nunca. Eu sempre tenho uma posição, todos nós temos posições. O fato da gente não se posicionar já é uma posição, isso tem sido dito, isso é uma coisa muito lógica, né? Mas eu, por exemplo, não me isento de dar a minha opinião. E o jornalismo, quando faz isso, ele não está errado, ele não está descumprindo nenhuma regra. O grande problema que você tem hoje são os veículos que fazem
a cobertura, tem posição, mas não deixam essas posições claras. E sim, colocam como isento, né? Agora, também quando eu defendo aqui uma posição, por exemplo, eu tenho filiação partidária, né? Estou num veículo e brigo muito com os partidos para que se entenda uma coisa. Ter posição no Saiba Mais, o Saiba Mais tem lado, e deixa muito claro o lado que ele está, não significa ter posição partidária. Eu preciso saber desassociar isso. São coisas diferentes, são organizações diferentes, com objetivos diferentes. Quando a gente tem lado, a gente tem um lado que é fazer essa cobertura, que o lado é o lado da classe trabalhadora. É mostrar aquelas vozes que não são colocadas. Eu cito muito um exemplo aqui, que foi logo que a gente lançou o Balbúrdia, por isso que fica sempre forte isso, que é muito simples da gente entender. Eu tinha acabado de ouvir no veículo de TV aqui, nosso local, a cobertura da greve dos rodoviários. E eu tenho certeza que todos os estados aqui vão ser a mesma cobertura. A cobertura o jornalista vai logo cedo, que é a hora que tem um fluxo maior de trabalhadores que saem de madrugada das suas casas, para as paradas de ônibus. O que é que você vai encontrar? Paradas lotadas, as pessoas chateadas, incomodadas, porque essas pessoas elas não têm tempo de pensar e de se associar como classe trabalhadora ao motorista do ônibus, né? Não vou nem falar cobrador, porque a função de cobrador aqui foi extinta, né? Quer dizer, você tem um motorista que acumula as funções. Então, você não se coloca no lugar desse trabalhador. E é evidentemente que você está chateado. Você está chateado porque você vai se atrasar, você vai escutar quando você chegar no seu local de trabalho, entendeu? E você vai escutar de todas as formas. Se não for brigando com você, vai ser uma pessoa enchendo o saco, dizendo que esse povo só quer balbúrdia, que é o termo é o nome do meu programa, né? Que esse pessoal só faz baderna, que esse pessoal não quer trabalhar, que esse pessoal, entende? Só que esse pessoal foi tirado o vale alimentação, aumentou a jornada de trabalho sem aumentar o salário, que está há tantos anos congelado, a inflação lá em cima. Então, é a mesma realidade sua que está ali esperando no ônibus, entende? Mas a mídia reforça isso de todas as formas, reforça lá no local entrevistando o cara, reforça quando passa, né? E quando dá a notinha, lá no final, vem o sindicalista que chega e quando chega falando o que é a pauta, já é o final da cobertura jornalística. E o nosso papel é outro, é chamar os sindicatos e dizer, olha, fala para a gente o que é que está acontecendo, por que é necessário uma greve, entende? Então, isso precisa estar nas coberturas. Por que é necessário a gente discutir os projetos que a gente nunca discutiu? A gente fica discutindo nomes, infelizmente, nas eleições. Eu digo, infelizmente, com muita tranquilidade para ser dirigente partidário. Você não discute projeto. Qual foi o projeto mesmo que a gente elegeu? A gente elegeu Bolsonaro. Aí o povo fica dizendo que Bolsonaro não tem projeto, Bolsonaro tem um projeto. E o projeto dele é muito claro. É um projeto de desmonte de tudo que a gente construiu, de desmonte, de retirada de direitos, de desestatização das nossas riquezas. Isso está muito claro. Isso não é diferente do projeto do Moro, não é diferente do projeto do PSDB, que a gente teve Fernando Henrique como presidente. Entende, gente? Então, assim, você tem formas diferentes de atuar ali no governo, mas você tem o mesmo projeto e a gente não discute esses projetos. E o papel de uma eleição e o papel da comunicação dessa eleição é trazer esse debate, entendeu? É fazer esse debate. Então, não acho que tenha que ser isento mesmo a comunicação. A gente, pelo menos aqui, a gente tem lado. O lado vai ser trazer esse. A gente já começou no Balbúrdia, a gente trouxe aqui no Balbúrdia, a gente pretende fazer com todos que estão se colocando nesse primeiro momento como pré-candidato a presidente da República. Não conseguimos com o Lula ainda, que é um outro debate, né? A gente, às vezes, fala que a grande mídia se ocupa de tantas horas falando contra, mas a gente não busca dar espaço, ocupar esses espaços das mídias menores, né? Parece não ser importantes para alguns nomes, mas a gente já fez com o Glauber Braga uma entrevista, a gente já fez com o Leonardo Péricles, né? Que se colocou aqui, o pré-candidato pelo partido mais novo criado aqui, mais recente do Brasil, que é a Unidade Popular pelo Socialismo, e a gente pretende fazer essas discussões. Com todo mundo, Jana? Não, com esse campo que a gente está colocando, e eu sou muito sincera, não tem para que, nesse momento inicial,
eu chamar, digamos, o Bolsonaro, o que ele vai me falar? Né? Todos os dias ele já está no noticiário, no balbúrdio. Né? Todos os dias eu falo, faço algum destaque, trago as notícias, que é falando, infelizmente, ele tem ele deu a gente essa super capacidade de ter muita produção, né? Não falta, gente, notícia, não falta, infelizmente, só notícia ruim. Mas é isso. Gente, acho que a gente tem que chegar ao fim, porque tem ainda a outra discussão que vai começar daqui a pouquinho, não é isso, Rafa? Só para confirmar. Exatamente. Porque acho que todo mundo tem que ir no banheiro, beber água, essas coisas, né? Senão não dá tempo. Olha, eu quero agradecer imensamente, acho que foi um começo de tarde muito, muito forte, muito interessante, extremamente com reflexões essenciais para esse momento. E é tão assim, é tão maravilhoso concordar com tudo e aprender tanto, assim, eu achei incrível. Muito obrigada, professora Roseli, muito obrigada, Jana. Vocês querem deixar as últimas palavras, a despedida, só para a gente encerrar? Vou dizer um tchau, agradeço muito essa tarde com muitas ideias, né? Encontrar vocês, a Camila, o pessoal todo, o Rafael, conhecer a Jana. Então, agradecer muito de coração e que nós estamos aqui à disposição de vocês, se tiverem alguma dúvida, quiser conversar mais, tal. Não consegui entrar no site hoje porque derrubou o site da ECA, nós estamos com um problema aqui no STI desde ontem. Então, se quem tentou hoje não conseguiu, mas segunda-feira, com certeza, vai estar tudo normalizado. Vocês encontram lá em publicações todos os nossos livros, tá bom? Então, um grande abraço. Obrigada, professora Jana. Eu quero só agradecer mais uma vez, gente, esse convite, a oportunidade de participar desse encontro, um encontro pioneiro, né? Um momento tão rico de discussão sobre jornalismo, sobre o fortalecimento das nossas organizações representativas, as únicas aí capazes realmente de oferecer respostas políticas a todos esses dilemas que estão sendo debatidos em diversas mesas aqui do encontro, e as disputas hegemônicas que estão colocadas aí, né, na política e na comunicação. Também, claro, parabenizar a organização, aqueles que estão organizando o evento. A gente está muito bem organizado, parabéns mesmo. E parabenizar aqui o Sindijoss também, todos os demais sindicatos de jornalistas dos estados do Nordeste, Alagoas, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Bahia, Sergipe, Pernambuco e Paraíba. Fiz a colinha aqui, viu, Rafael, para não fazer como de manhã, você pediu socorro aí, pela demonstração também da necessidade, né, da capacidade da gente de trabalhar de forma colaborativa. Essa é uma das principais características desses novos arranjos do trabalho do campo da comunicação, essa ideia, né, de colaboração que ganha dimensão que não existe, gente, hoje na mídia tradicional, na verdade está sempre disputando o mercado contra seus concorrentes. Então, além da participação de cada um e cada uma aqui nessa mesa, através do chat, queria agradecer mais uma vez a mediação da Camila Fernandes. Obrigada, Camila. Professora Roseli, já lhe conhecia, para mim você é uma referência, mas foi ótimo me conhecer aqui, né, nesse pessoalmente online. Não sei como é que a gente vê mais, como é que esses encontros que a gente faz. A gente é isso, um beijo no coração de vocês, uma boa luta, né, nas redes, nas ruas, nas assessorias, nos grandes veículos, nas mídias independentes, aonde quer que seja, mas sempre por um jornalismo independente, diverso aí nas pautas, nos públicos, nos enfoques, nos territórios, nas linguagens e nas formas de financiamento. E, por óbvio, terminar como eu comecei, fora Bolsonaro, porque com ele essas conquistas que a gente está discutindo aqui estão muito longe de serem alcançadas. É isso, gente. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. E quero agradecer muito a Arlete, que esteve aqui com a gente o tempo todo, fazendo aqui tradução para Libras, muito importante. Obrigada, viu, Arlete? E todo mundo que ficou até o fim, olha, foi um público maravilhoso, viu? Extremamente qualificado, pessoas incríveis aqui assistindo. Obrigada mesmo, gente. Então vão lá correndo para a próxima mesa daqui a pouco, viu? Tchau.